Bem-vindos ao Wilton TV, seu programa de política, economia e cultura. Sou Bruno Caio, sou analista político, e hoje quem vos fala também, como convidado, Valdemar Oliveira. Se apresenta, por favor, Oliveira. Bom dia, gente. É isso aí aqui, Valdemar Oliveira. Estamos juntos para falar um pouco de política, segurança pública, saúde, esporte em geral. Hoje o Oliveira vai falar mal de entes públicos, a dona do esporte aqui. Maravilha. Oliveira, só para dar uma pontinha, qual a sua profissão, Oliveira? Você é treinador? Explica um pouquinho. Eu sou professor de história, treinador de handball, futsal, vôlei e baleado também. Perfeito. Inclusive, você trabalha com times, já foram até as Olimpíadas, tudo? Exatamente. A gente trabalha com time já profissional, que disputa Campeonato Baiano de Handball. E temos, aqui em Conquista a gente tem um projeto, Renovação Esperança, que sempre foi pro lado do esporte. Atualmente a gente está tendo os encontros ao sábado. E tem também o time de handball em Poções, Bahia. Perfeito. De nós uma pontinha para vocês entenderem mais uma questão administrativa do esporte, que eu achei muito importante. E na nossa operação ali, nosso ilustre Pedro Gama, que hoje infelizmente vai estar sem áudio, não vai poder participar, mas está operando e está dando um joinha para vocês aqui ao vivo. Então, Oliveira, hoje é um dia que nós já vamos começar a semana, infelizmente, com algumas más notícias, mas também trazer algumas pautas de debate interessantes, desde crime organizado, questão da saúde aqui no Brasil e questões de greves. E vamos finalizar com o Oliveira fazendo um debate sobre uma questão relacionada à estrutura pública para o esporte e incentivo a atletas, que é algo muito importante, já que a gente fala que muitas vezes a saída das drogas ao esporte, como é que funciona isso na prática? Oliveira, lê as manchetes do dia, por favor. Primeira grande manchete, que não seria grande manchete, uma tristeza, né? Tristeza e conquista. Bebê morre por negligência em hospital Exalmados, né? Primeira manchete é essa. Pode ler aqui no meu celular. Vamos aqui, né? Melhor assim, tá ótimo. Segunda manchete. Por que o acordo do PCC e Comando Vermelho não se aplica na Bahia? Terceira manchete. Greve da CTPM, saiba quando será a paralisação. Quarta manchete, estruturas públicas para o incentivo a atletas. Vamos lá, vamos lá que eu vou começar. Vamos lá. Oliveira, nós brasileiros, nós somos regidos por um sistema que é o SUS, correto? Sistema Único de Saúde. Que na realidade, sejamos sinceros, já não é mais único, vai fazer uns 40 anos. Porque a ideia do Sistema Único era uma concentração no Estado. E o Estado brasileiro iria, por meio de impostos, criar um plano integral de saúde que fazia a cobertura de todo o país. Fato. Isso foi aplicado na Inglaterra, que é o sistema chamado NAC. Só durou 4 anos e entrou em falência. Como o povo inglês tem responsabilidade fiscal, porque eles entendem que se você gera um prejuízo econômico agora, você vai prejudicar gerações futuras, os responsáveis pelo NAC foram afastados e se criou um novo plano de saúde que dura até hoje. Só que no Brasil não. O Brasil até pouco tempo atrás manteve o sistema SUS com déficit e prejuízos absurdos. Só que olha que interessante. O sistema SUS, a maior parte do financiamento dele é pelo ICMS, Imposto do Consumidor. Então, quanto mais a população aumenta, mais é necessário mais recursos para o SUS, logo aumentam os impostos. E, consequentemente, essa população que aumentou, ela vai pagar mais caro em seu alimento, no seu consumo. Então ela tende a adoecer mais, porque remédio e alimento fica mais caro a cada geração. Então o SUS ele é um sistema que por si só, ele mata a nossa população a longo prazo. Ele não é funcional. Aí para servir de válvula de escape, o que, é que o SUS faz? O SUS começa a privatizar determinados setores. Hoje todo o terceiro setor, exceto a transfusão de órgãos, ele é privatizado. Mas Bruno, eu fui no hospital público e tinha uma tecnologia de ponta. Ou a tecnologia é privada, ou é uma empresa terceirizada ali aplicando os médicos e as pessoas ali dentro do ambulatório. Então o SUS ele terceirizou o terceiro setor, que é o setor de doenças extremamente graves, que você requer alta tecnologia para poder resolver, está em situação de privatização do segundo setor. E o primeiro setor, que é o setor primário de atendimento, é defasado. Exemplo disso, nossa cobertura de prevenção, que é exclusivamente função do Estado e não consegue cumprir essa função básica. Oliveira, lê a primeira manchete, porque tem uma notícia muito triste e o pior são as consequências dessa notícia. A primeira manchete é: bebê morre por negligência em hospital Isaú Matos. Pode ler a matéria, por favor? Vamos lá. A matéria não tá abrindo aqui. Então peraí que eu vou passar. Mas basicamente... Então eu vou resumir aqui a matéria, que deu um probleminha aqui no celular de Oliveira. Basicamente é o seguinte. Uma mãe, trabalho de parto,
ficou ali aparentemente 36 horas aguardando atendimento. Houve uma confusão no hospital, segundo testemunhas, houve até briga entre médicos, não atenderam ela e o bebê acabou morrendo enquanto se aguardava ser feito o parto. Uma situação muito trágica. Mas dentro dessa situação, o que eu quero debater com vocês e com o nosso convidado. Oliveira, você é usuário do SUS? Sim, na verdade, acho que toda a população brasileira em algum momento é usuário do SUS. Eu sou usuário do SUS também. Perfeito. Primeiro, eu quero derrubar essa tese que inventa que o SUS é de graça. Primeiramente, o SUS ele não é de graça, ele é pago e ele é muito caro mesmo. Inclusive, dependendo do atendimento que você faz no SUS, você paga mais de impostos do que você pagaria em planos básicos primários de redes locais de saúde, como, por exemplo, exame de sangue, exames mais simples. Então, Verdade. primeiro eu quero trabalhar a questão dos impostos. Só que, olha que interessante o caso concreto, Oliveira. Essa mãe, ela paga impostos a vida toda. Ela tem a qualidade de vida dela reduzida, porque os impostos no Brasil são sobre comida e sobre remédio. Chega no momento que ela precisa de uma ajuda do poder público, ela não é atendida e o filho dela morre. E quais as consequências disso? Vão haver consequências? E vem a gente na internet falar viva o SUS. Nossa. Que é a parte que é mais linda, Parte né? triste, né? São as pessoas que normalmente não usam o SUS, têm planos privados, mas é feita essa tese de viva o SUS. Um sistema que, com todo respeito, é um sistema assassino, é um sistema terrível. Se nós formos ao hospital de base agora, o que nós vamos ver? Nossa, gente. Recentemente eu estive lá, né, acompanhando paciente. Nós estivemos lá, que eu Nós visitei. tivemos, inclusive, né? Aí, o que a gente vai ver é uma longa fila de espera, pessoas amontoadas ali nos corredores, e isso não chega a ser culpa nem da administração do hospital, né? Porque o hospital ali já eu costumo dizer que é a ponta de todo o sistema, que é mal administrado, na minha visão é essa. Então, você chega no hospital de base, você vê a lotação geral. Uma luta para conseguir-se um leito, para poder ficar ali internado, poder ter um acompanhamento médico, digamos, digno, pelo menos. Oliveira, né? quando a pessoa não consegue o leite, ela não pode voltar para casa, ela fica onde? Nos corredores. No chão. Ou na né? entrada, numa maca ali no chão, no corredor, ou ainda na entrada ali onde você faz primeiro atendimento, fica aquela pessoa ali acumulada na emergência, aguardando um quarto para que ele possa ser internado. E eu acho interessante que recentemente até estava num debate, o cara me falar de saúde americana. Falou, não, às vezes você paga caro na saúde, o salário do cidadão americano não é nem um pouco caro, porque eles têm que analisar isso. Segundo, eu nunca vi um relato desse em outros países Não, desenvolvidos. infelizmente você não viu e O não hospital vai é ver. processado na hora. Exatamente, né? É triste a gente estar aqui para debater uma situação lamentável, a morte desse bebê, dessa criança. A gente fica imaginando o sentimento da mãe e saber que existem pessoas que ainda defendem uma coisa dessa, né? Um sistema como esse. A ideia de funcionabilidade é boa, mas a gente sabe que não funciona. E quando a gente vê aqui no Brasil, brasileiro, é pessoal querendo comparar saúde americana, saúde de outros países com a do Brasil, sabendo que se um fato desse ocorre em qualquer outro país do mundo, podemos dizer assim, evoluído, o governo em si teria que pagar muito caro, o processo seria muito longo, o hospital, o médico que Daria acaba lhe até prisão, atendendo, no daria caso. até prisão, Então, e prisão longa, né? Porque é uma Homicídio, vida que se provavelmente. perdeu. Exatamente. Então, é muito complicado você ter que debater com pessoas que enxergam, ou não sei se enxergam, fazem de conta que enxergam o Brasil como um oásis no deserto, e não é. existe um sistema em Israel que é o sistema de serviço nacional obrigatório. Para mim, deveria ser obrigatório no Brasil. Como é que funciona esse serviço? Você fez 8 anos. Você vai se alistar obrigatoriamente. Obrigatoriamente mesmo. O que é Com certeza. opcional? Aqui é opção. Vamos lá. Você se alistou, a Bruno não quer ir para o exército, não tem problema. Você vai para o hospital, ajudar a limpeza de hospital, ajudar quem é enfermeiro. Você vai para uma casa essencial, cuidar de idoso, fazer atendimento. Então, os jovens de 18 a 20 anos em Israel, e alguns outros países também que adequaram o sistema, eles passam 2 anos de sua vida sendo remunerados, recebem dinheiro e servindo o Estado. Depois é que eles são liberados para a vida de trabalho, recebe CLT não, a carteira de trabalho do país, exato. tudo. Porque eu garanto que se nossos jovens ficassem uma semana no SUS, vendo como é que é o sistema SUS, eu duvido que alguém abriria a boca e falaria viva o SUS. O SUS, você entra no hospital, é triste, é indigno ao ser humano. Com certeza. E nós aceitamos isso, nós temos que ver que pessoas defendem. Mas, Oliveira, ainda dentro dessa pauta, para a gente poder finalizar.
Quando a gente pega esses casos específicos, nós entendemos que o objetivo do Estado, pelo menos eu acredito que é o mais viável, é focar exclusivamente em atendimento primário. No caso, o quê? Prevenção. Prevenção, acho. Eu gosto de trabalhar a questão do tétano. O tratamento, uma prevenção de tétano custa R$ 12. A vacina custa quase 2.000. Então a prevenção, ela é um facilitador muito grande para que você evite uma doença lá na frente. Então eu compreendo que com esse sistema de terceirização, o poder público ele pode focar muito na questão preventiva, que é o ideal. E isso também junta com a questão do esporte, porque a gente vai ter que cuidar também da saúde física. Com certeza. Que é essencial. É essencial. Você vê algum município, algum lugar fazendo tipo parceria entre gestores de esporte com assistentes de saúde, com as pessoas que vão casa em casa poder fazer a medição, o atendimento, a gente também. Porque essa parceria seria muito importante a gente poder. Seria algo maravilhoso se todo município, vai pegar todos os municípios, vamos pegar agora não da Bahia, mas da União, tivesse essa parceria, né? Com entidade, com a questão do esporte, porque o esporte, um atleta, para ser atleta, ele precisa ter um quadro de saúde bom. Ele passa por bateria de exames, ele tem que estar com a sua saúde perfeita. Então, se o SUS, o pessoal que cuida da saúde, tivesse essa parceria de prevenção desde o esporte, desde o começo da criança, a criança nasce, tem os primeiros exames, aquele acompanhamento maravilhoso ali no início, parece uma coisa boa, mas daqui a pouco você começa a entrar nas filas e longas filas que são propostas, né, pelo sistema. Então, se houvesse essa aliança, esporte e saúde, dentro da União, de um modo geral, seria ótimo. Em questão de ver algum município fazendo isso, diretamente eu não vi, não conheço. Vejo algumas tentativas. Presenciei e presencio, às vezes, algumas pequenas tentativas que são como faíscas, que acabam se apagando no ar, não tem um crescimento, porque no princípio é uma coisa boa, mas daqui a pouco, infelizmente, nós vivemos no país da corrupção. Hoje, às vezes, é triste dizer, parece que para muita gente ser corrupto no Brasil é mérito, ao invés de ser demérito. E aí políticos pegam as ideias, vou tocar essa ideia para frente. Só que daqui a pouco a ideia que era no princípio a ideia boa se transforma às vezes como pano de fundo até de campanha política. Sim. Deixa de pensar na população, político, seja lá quem for que idealizou, começa a pensar no seu próprio bem, no seu próprio bem-estar, na sua autopromoção. Às vezes quem está lá atrás, que não é nem político, já vê aquilo como um trampolim também para entrar na política, né? E deixa de lado a ideia principal, que é a ideia da prevenção, de trazer prevenção e saúde para a população. Então você vê às vezes uma doença, você acabou de dizer, o tétano, que a prevenção custa o quê? R$ 12. Diferentemente da vacina, que é 2.000, a distância de um para o outro. Mas aí é preferível para o pessoal, para a política, para os poderes, dizer, preciso dar uma vacina, porque essa vacina é 2.000, mas desses 2.000, a gente sabe que gera por trás mais do que isso para alguém. Então, a prevenção seria importante, essa parceria seria algo essencial, seria algo primordial, porque no esporte a gente detecta muita coisa. A gente detecta quando você pega um menino novo, seja qual for a idade da pessoa, a gente detecta quando recebe esse atleta que começa a praticar e eles se abrem. No esporte, é incrível que pareça, as pessoas conseguem até se abrir mais. Por exemplo, eu sou professor de sala de aula, né? E tenho alunos que são meus alunos de sala de aula, mas que também eles são atletas nas equipes que eu comando. Na sala de aula eles se inibem, só que cá, durante o treino, eles começam a contar problemas de saúde, às vezes até problemas familiares, mas eles se abrem. Aí um fala, professor, estou sentindo uma dor, eu venho alguns dias sentindo isso. Recentemente, nós estamos falando aqui de tétano, olha que interessante, um atleta, ele cortou o pé, simples, parecia ser um simples corte, e aquele corte não estava cicatrizando. Ele continuou indo para a escola e tudo, ele não avisou, só que chegou um momento que o pé dele começou a doer muito. Aí ele veio e me procurou, professor,
preciso falar contigo, eu não tô com condição de jogo. Eu falei, o que foi que você se machucou aonde? Eu cortei meu pé. Não me diz como aconteceu. Só que cortou. Quando eu olhei o pé dele, já estava a região do corte ficando roxa. Falei, menino, como é que tá seu cartão de vacina? Tá em dias? Como é que anda? Você tomou vacina do tétano? Ele de zona rural, né? Minha mãe disse que tá em dia. Ele nem o cartão de vacina dele, ele sabia onde estava. Quando a mãe foi ver, ele não tinha tomado. Ele já estava, o cartão dele estava desatualizado há mais de 6 anos. Teria que voltar várias vezes, tomar várias vacinas para atualizar. E dentre elas, a do tétano, ele ainda nunca tinha tomado a vacina do tétano na vida. Quer dizer, algo de prevenção. Que poderia ter sido, vamos dizer, identificado antes, se houvesse essa parceria entre esporte e saúde, e é o que eu posso dizer até esporte, saúde e educação, que é algo que daqui a pouco a gente vai falar mais. Perfeito. E olha que interessante, no período de Jerzy Guzmão, no meu bairro Vila Serrana, houve ali uma parceria que tinha uma praça, reformou a praça, em vez de fazer pracinha para ficar abandonado, fez uma academia de saúde. E o que acontecia? Você tem muitos idosos ociosos. Teve um educador físico, então pelo menos ali 2 vezes por semana, ele fazia exercícios básicos com os idosos. E os idosos começaram a criar o hábito de caminhada, por si só, ser um educador físico. Então você já cria um padrão, uma cultura de redução de problemas, que seriam muito caros para o Estado. Verdade. Então, assim, eu sinto a falta dessas carências dessas políticas. Hoje esse projeto acabou, o equipamento lá está todo abandonado, sabe? Uma coisa muito triste. Mas é possível sim, e sai até mais barato para o Estado. A longo prazo é muito barato para o Estado, porque novamente a prevenção é muito mais barata do que o resultado final quando você está com alguma doença e o Estado vai ter que pagar. Verdade. O meio de nós, que nós que pagamos no final a conta. Na verdade o Estado não paga, a gente paga a conta, né? Nós que pagamos. Você pode ir para a segunda manchete, por favor, Oliveira? Vamos lá. Vou só afastar aqui um pouquinho o microfone. Estava aberto aqui essa. Primeira vez no programa, gente. Depois acontece. Casa, ele vai pegando. É o estagiário hoje. Acontece, hoje é normal. É o estagiário, Não vou dizer que é normal, não. Né? Nem sempre é normal. Tá aqui. Bonitinho. Vamos lá. Manda. Por que o acordo do PCC e Comando Vermelho não se aplica na Bahia? Essa é a manchete, né? Isso foi uma pauta feita pelo Correio 24 Horas que eu achei importantíssima e eu quero conversar com vocês. Você pode ler a matéria, por favor, Oliveira? Bom, vamos lá. Rivais desde 2016, o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, né, o CV, firmaram em fevereiro deste ano uma aliança com o principal objetivo de combater as regras impostas pelo sistema penitenciário federal, onde estão presos os chefes de ambas as facções. No entanto, na Bahia, esse acordo... Oliveira, só uma pausa, por favor. Para quem não sabe, pessoal, contextualizando, Comando Vermelho e PCC estão em guerra, beleza? No Brasil, houve um pacto para acabar, facilitar o sistema judiciário brasileiro para que os criminosos sejam soltos. Coincidentemente, após esse pacto, nós mostramos aqui no programa que o governo federal lança o programa Pena Justa, que facilita a saída de narcotraficantes e outros tipos de criminosos do Brasil. E, coincidentemente, ano passado, que foi ano de eleição, uma parte dos estados da Bahia estavam com toque de recolher por causa do crime organizado e candidatos do Partido dos Trabalhadores só puderam fazer campanha nessas regiões. Se você era político do partido, você tomava bala. Então, claramente, houve um pacto entre forças federais e estaduais com essas facções criminosas. E o pacto na Bahia ainda é mais embaixo, que mesmo assim o pacto na Bahia não funcionou por causa desses motivos. Exato. Aí, vamos seguir na notícia, né? No entanto, na Bahia, esse acordo de paz não cola. Em Ubatã, o Birapitanga, Jequié, por exemplo, as duas maiores organizações criminosas do país disputam acirradamente o controle do tráfico de drogas na região sul e sudoeste do estado. Em Salvador, o Comando Vermelho e o Bonde do Maluco, o PTN, que já foi um forte aliado do PCC, se enfrentam quase que diariamente. Mas por que essa trégua não se aplica aqui? Vamos lá. Um relatório da inteligência da Secretaria Nacional de Políticas Penais traz um alerta sobre o acordo de cooperação entre as duas maiores organizações criminosas do país. O promotor de justiça de São Paulo, Lincoln, aqui tem um nomezinho maravilhoso aqui que eu
não quero arriscar pronunciá-lo, que investiga o PCC há pelo menos 20 anos, diz que a trégua já está valendo nas principais capitais. A gente já observou que esses comunicados foram encontrados em celulares de presos em 9 estados. E, de fato, está concorrendo. No caso, seria que ocorrendo, né? Mas cada estado pode ter sua condição pelicular. O PCC tem atuação em todo o Brasil, mas segue os líderes de São Paulo. Já o Comando Vermelho não é assim. Cada estado tem sua autonomia, ou seja, o Comando Vermelho da Bahia é independente do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, pontua o advogado, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPE São Paulo. Perfeito. Oliveira, eu quero trabalhar o seguinte contigo. Ano passado, essas facções vieram pra cá, e as facções que existiam na Bahia, inclusive o Bonde do Maluco já não existe mais, pra quem não sabe, o Bonde do Maluco se fundiu com outras facções, virou o Terceiro Comando Puro, o TCP. E beleza, as facções vieram pra cá. Eu lembro que até o governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu intervenção federal na Bahia, e Jerônimo recusou. E cada dia que passa, as facções estão avançando e tomando mais territórios, e embora ter tido um acordo de paz no país inteiro, na Bahia continua em guerra. Você, como uma pessoa que trabalha com jovens, majoritariamente com jovens, não é? Exato. A gente sabe a captação que existe dessas facções com jovens. Como para você tá essa mudança nos últimos 5 anos em relação a essa captação? Olha, infelizmente é triste, porque a gente vê, quando a gente lê uma notícia dessa, eu não sei o que é pior nessa situação. Se é essa possível aliança, possível não, que já existe, está acontecendo em alguns estados, ou a guerra entre elas. Porque no final de contas, quem paga tudo é sempre a população, que está lá na ponta da agulha. E a gente olha, trabalhando com jovens no esporte, nos últimos 5 anos, que a gente vê uma evasão muito grande, por falta exatamente de políticas públicas que venham contemplar esses jovens. Afinal de contas, o que acontece? Nós vivemos num país que há poucos instantes, poucos dias, poções, vou usar poções como exemplo, porque é onde eu estou lecionando. Algumas turmas ou colégios aí, as alvos, que agora não tem mais, fechou, era onde eu lecionava até então, se formaram, na verdade, se não me engano, 9 turmas de terceiro ano. 9 turmas em 3 turnos. O que acontece? Maioria desses jovens que antes ali tinha pelo menos a escola para estar ocupado seu tempo, saíram da escola para o desemprego. Estão desempregados. Muitos nos procuram, alguns falam, chega até, fala, professor, você vai conquistar, você consegue trabalho para a gente. Inclusive de alguns a gente já tem currículos aqui, que são aqueles que querem algo mais, pretendem fazer faculdade, mas não tem como. Talvez não conseguiram pelo Enem, não conseguiram pelo vestibular da UES, mas não querem ficar parados. No entanto, eles não têm condições de pagar uma faculdade, então eles visam um emprego. Só que quando eles se vão ao mercado de trabalho, isso é a realidade de Poções, né, que a gente vive um pouco mais lá, estamos até vivendo um pouco mais que a própria de Conquista. O mercado de trabalho não, vamos dizer assim, não acolhe esses jovens que saíram recentemente do colégio. No esporte, aí você vai lá no esporte, a gente tem a turma que pratica o esporte e que está lá. Só que para se manter no esporte também não é fácil. No handebol, por exemplo, é um esporte maravilhoso, muito bom de ser praticado, mas que existem gastos. A gente trabalha, e vocês sabem muito bem, levando os jovens para viajar por aí, para um canto ou outro. As políticas públicas são muito falhas em relação a isso. Você tem um projeto, você tem uma equipe que toma conta de jovens, que dá oportunidade, que está otimizando a vida desses jovens, mas quando você vai ao poder público, às vezes você não é abraçado como deveria, né? Você não se enxerga dessa forma. E muitos desses jovens, vamos dizer que da equipe que a gente tem lá, vamos dizer 30%, 40% desiste do esporte, não tem um emprego,
e se veem obrigados, pela questão social mesmo, de desigualdade, a buscar outros meios. E qual é os outros meios que aparecem para ele? Exatamente no momento desse, uma briga entre duas facções em que uma ou outra oferece facilidades para entrar no mundo das drogas. E aí esse jovem, poxa, tá precisando de dinheiro. Se vê, às vezes dentro de casa, é família carente, não tem nada. E ele vê, por incrível que pareça, dá uma tristeza na alma, na voz, a gente não querer procurar não falar. Mas ele vê, no mundo do crime, uma solução para continuar vivendo. Triste relato aqui de um professor, treinador que mexe com jovens, mas é o triste relato da nossa sociedade. Então, essa briga de facção, tudo isso que a gente vê, não é nada mais, nada menos um retrato do que é o Brasil. Que o crime compensa. Compensa mais o crime, infelizmente. E o que eu acho mais absurdo é o seguinte: Salvador é capital do nosso estado. Como é que o crime organizado invade as bairros de Salvador e toma o território e coloca toca de recolher nas escolas, para não pode dar à noite? E fica por isso, e fica tudo bem por isso. Não teve ação do governador. Exato. O governador negou ajuda. Ajuda, assim, quiser ajudar, né? Até o governo federal quis ajudar, ele negou a Força Nacional. Então, esses jovens que estudam e vivem naquele bairro, que às vezes trabalham de noite, tá estudando, tá trabalhando, não podem mais. Não podem mais estudar, né? Infelizmente, o que acontece? Quem trabalha de dia estuda de noite. Quando isso acontecer em Salvador, esse toque de recolher, a gente participa de grupos, né? A gente via relatos de professores, amigos nossos, que um mais dolorido do que o outro. Colegas dizendo assim, poxa, naquela turma do noturno tem fulano que estuda, que trabalha o dia todo. Eles iam à noite, eram possíveis alunos que ingressariam à faculdade. Tem uma professora que citou o exemplo de um aluno, não vou citar o nome dele, né? Que esse aluno, ele trabalhava durante o dia inteiro ali em Salvador, bairro de São Marcos, se não me engano, e ele ia à noite para o colégio. O fato dele ir à noite para o colégio não era outro, ele visava que através da educação ele podia melhorar a vida dele e da mãe, porque o pai já tinha morrido no crime. Só que ele não quis o crime. Ele buscou uma outra alternativa, porque a dor de ter perdido o pai pro crime fez com que ele pensasse em mudar. E o incrível que pareça, o colégio onde ele estudava não pôde mais funcionar naquela época por causa do toque de recolher imposto pelas facções que o governo naquela época poderia ter aceito. Se o governo federal, que são aliados, né? PT Brasília, PT Brasil e Bahia, são mesmo partido, mesmas ideologias, mesmas ideias. O que eles poderiam ter feito? O Jerônimo, naquele momento, aceitado. Sim. O que eles estariam fazendo? Ele estava dando condições para que pelo menos este jovem continuasse buscando seu sonho e mudar a vida da sua família. No final eu não sei o que aconteceu, se ele voltou a estudar, se ele se transferiu de escola, mas aquele foi um relato que me chamou a atenção naquele momento. Poderia ter sido feito algo mais. Dava para ser feito. E eu penso, quando a gente fala de segurança pública, a gente vai ouvindo e quando a gente navega em algumas redes sociais, que não é só uma, há poucos dias eu li e ouvi o depoimento do presidente de El Salvador. Quando ele diz que essas facções criminosas que existem no país, se o governo quiser, governo acaba. Entendeu? É triste. Exemplo disso, Rio de Janeiro, a intervenção militar que Temer fez no Rio. Exato. Lógico, não acabou porque foi curto e voltou dos governantes, né? Ele saiu do poder. Mas você vê o índice de homicídios no Rio quando ele fez intervenção militar? O cara realmente tomou conta. Quando você faz uma operação, a população das favelas adorou. O pessoal falou, não, tá ótimo, que continue assim pra sempre. Por quê? Tá podendo chegar à noite em casa. É claro que tinha ali a carteirada que a polícia dava. Mas pra uma pessoa que vivia sob mira de facção, tomar bacalhau da polícia diário, não é nada. Porque ela até se sente segura. Vai pra casa, se sente segura. Eu mesmo, já várias vezes, a polícia parou a gente, meus filhos, caminhando. Poucos dias eu tava até saindo da casa da minha mãe e eu e meus filhos relembrei de um fato, né? Um dia eu ia descendo, Ezequiel, tudo, e Ezequiel, meu filho é bem grandão, e ele tava com uma blusão e jogou na cabeça, né? Normal.
E ele ia andando do nosso lado. O carro da polícia passou, o cara olhou pra mim, viu que tava Laureano e Samuel, que eram menores ainda. Falou nada. Quando virou pra Ezequiel, e você, o que tá fazendo aí? Parou pra falar com eu. Falei, não, ele é meu filho. É teu filho? Por que tá andando nessa fase? Tá com frio, mas... Aí ela, não, tô bem, é só questão de segurança, que ele jogou o capuz assim na cabeça, a gente já pensou errado. Eu falei, não, tudo bem, é o seu trabalho, né? É o seu trabalho. E aquilo, no momento a gente poderia, se fosse outros, causariam uma revolta, mas não, tá certo. O policial tem que agir, ele não pode coagir, levar aquela pessoa de uma maneira ao extremo, uma abordagem inadequada, com violência e tudo, mas uma abordagem simples, e não desceram nem da viatura, só perguntou, eu disse quem era, ele pediu pra ele tirar o capuz, tirou, a gente seguiu. Quando eu trabalhava com palhaço, eu descia lá do Jambalaya, ia pra São Vicente a pé de madrugada, que não tinha até nas festas. E direto uma baculejo, direto. E alguns até mais violentos, sabe? Só que sempre era a mesma coisa. O cara chegava gritando, me jogava na parede, dava chute pra poder abrir e tudo mais. Mas via que não tinha nada, viu que eu tava trabalhando e tudo mais. E depois falava, desculpa aí e tudo mais, falava com respeito, entendeu? Eu nunca tive assim. Exato. Já tive problema, já briguei com um policial uma vez, mas nem foi situação de baculejo, foi uma situação de excesso, o cara nem tava fardado nem nada, tava alcoolizado e não tava em serviço, né? Foi uma parada privada. Agora, já tenho muito baculejo da polícia, mas nunca tive problema, porque eu sei que é o trabalho do cara. E depois sempre do baculejo e tudo mais, quando o cara via que o cara trabalhador, ele falava, não, tipo assim, tu é melhor pedir desculpa de policial e não, desculpa aí. Olha, o que acontece é que, infelizmente, eu vou dizer uma palavra aqui, muita gente não entende. A nossa sociedade, principalmente no Brasil, hoje, você falar de policial e defender policial é como se você estivesse defendendo um regime. Não. Coisas totalmente diferentes. Há uma diferença muito grande de defender um regime político, ideais políticos e defender a ação policial. Exatamente. Eu defendo a ação policial desde que seja praticada de maneira correta. Inclusive no handebol, tem os policiais que são jogadores de handebol aqui, o Alexandre, que é também da Polícia Militar, nosso sargento Evandro, que é também, eu chamei de meu capitão. Cara muito do bem, tranquilo, e ele é da polícia, e tá de boa, tá ali. A gente sabe, não é que tá aqui dizendo a polícia é perfeita, é tudo. A gente sabe que existem os maus e os bons em todas as correntes da sociedade. Então, defender a ação policial de maneira correta, não apoiar a criminalidade, não significa defender um regime. Sim, e isso é muito importante, porque até se a atuação policial é ruim, a gente tem que saber separar o jogo do trigo para poder ser melhorado. Por exemplo, tem pesquisas que mostram que a atuação policial da Bahia é uma das piores do Brasil. Quais motivações? O policial baiano recebe menos treinamento. Meus amigos policiais que fizeram o treinamento, que tiveram pagado o próprio bolso, o Estado não forneceu capacitação técnica. Então, isso é uma série de problemas. Aqueles que querem se tornar polícia especializada têm que pagar tudo. Então, assim, é complicado ser policial na Bahia. Complicado. Agora, isso também não difere o mau atendimento. Porque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi. Gente, anda com identificação. Desde criança, uma coisa que foi sempre tinha o saco, Bruno, você que trabalha até tarde, tudo mais. Você fica na rua vendendo, eu vendia doce sinal, então às vezes não tomava baculejo durante o dia, porque eu vendia doce, os policiais já me conheciam, mas à noite eu tô com as coisas guardadas, o policial vinha. Pra me reconhecer ali no escuro já era. Então assim, mas eu sempre tinha identificação, sempre tinha meu RG no bolso. E cara, isso facilita a vida do policial, porque ele vai olhar, não tem nada a ver. Porque, entenda, bandido não anda com RG no bolso, cara. Então assim, se você tem RG, ou a polícia te abordou, você já fala, olha, tô com a documentação no bolso. Só fala isso. Porque vai adiantar 90% da sua história. Exato. Eu, ainda nesse assunto de segurança pública, eu lembrei aqui de alguns exemplos. Vou citar a Polícia da Bahia. Viralizou, inclusive, na rede Brasil e mundo afora. Aqueles policiais que estavam ali trabalhando em Salvador e que ficaram, acho que, não me lembro qual era o cantor que estava cantando, acho que foi Saulo Fernandes, era Saulo. Tava na pipoca e no momento da dança, fez a brincadeira, os policiais ali no meio, eles avançaram. Quando você pega nas redes sociais, muita gente, a princípio, imaginava que os policiais iam bater. Todo mundo tava lá nos comentários. Quando eu vi de início, eu esperava, já esperei a pancada, outro falou, já esperei os policiais partirem para cima. O policial também é ser humano, tem sentimentos. Inclusive a policial que sorria no vídeo, muitos comentários dela, da maneira deles se portarem ali. O que acontece? A gente sabe que existem policiais, que os policiais que vão ali trabalhar, não são todos de Salvador. Não Sim. são todos da capital.
são remanejados policiais da Bahia inteira, né? Para trabalhar no carnaval, muitos deixam sua família, casa numa cidade ou outra, vai para lá. O Carnaval de Salvador, quem viveu aquilo, é o pior carnaval para se trabalhar no mundo. Meu A amigo, gente tá curtindo, é maravilhoso. meu amigo, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa. Agora lá é o inferno. É o inferno. Tá, nessa... Eu já tive a oportunidade de trabalhar vendendo. E já, hoje não, hoje mais não. Já curti também. Pelo amor de Deus. Aqueles caras são heróis. São heróis. É claro que existem também os exageros, né? Não vamos citar nomes de cantores, nenhum, nem outro aqui, né? Para isso que aqui tá aqui. Mas ali foi um exemplo interessante e bonito do que é a polícia. Realmente, né? É a função da polícia. Tá ali para quê? Para promover segurança. E eu sei que todos aqueles que estavam ali em volta, brincando, ali o carnaval, se sentiram seguros com a presença da polícia ali. Porque sabe, ó, se alguém aqui fizer alguma coisa, o policial tá ali. E é assim que a gente fala, tem pessoa que fala mal do policial. Deixa acontecer qualquer coisa. Procura a polícia, liga pra polícia. Eu falo, assim, eu cresci num bairro muito violento. Muito violento, já foram assassinatos. Foi lugar que explodiu o tráfico e conquista. Então, pra mim era um alívio enorme quando eu chegava. Eu trabalhava de madrugada, 1, 2 da manhã. E Você tinha vê a policial, viatura, né? sabe? Poxa, até Nossa. me dava pra colégio, Você já andava me dava até feliz carona na pra rua. casa, me dava até carona pra casa. Então, assim, poxa, era um alívio no coração, sabe? Aí eu peguei uma vez carona com um pessoal da viatura, perguntaram se eu tava fazendo faculdade, que no centro eu tava esperando um ônibus. E nada disso, porque o nosso bairro também demora do ônibus passar. Quando eu tava esperando ali o ônibus, nada, o pessoal passou a viatura, olhou, só tinha no ponto. Chamaram eu, o que você tá fazendo aí? Tal, apresentei identidade, tava com os livros da faculdade, tá? Esperando o ônibus, era por volta de 11, alguma coisa. Você mora onde? Eu citei o bairro, vou estar aqui, tenho o maior prazer em eu dizer o bairro que eu moro, bairro Cruzeiro. Ele, entra aí. Entra aí, você tá aí. Eu entrei no banco de trás, fechou na porta de casa. Ele viu onde eu morava. Outro dia passou na porta de casa os mesmos policiais. Eu tava lá e tudo bem, tudo bem. Normal, amigo. Então, a polícia, a ação da polícia feita de maneira correta, ela traz segurança. Uma coisa que a gente olha no Brasil, e aí outro exemplo que a gente deixa triste. Há poucos instantes antes de eu vir para cá, eu estava navegando nas redes, e eu vi um vídeo que na época, quando aconteceu o programa, eu estava assistindo. De uma capitã da polícia do Rio de Janeiro. Foi convidada a ir no programa da Patrícia Poeta na Rede Globo. Sim! Que ela leva para aquele programa, não era algumas folhas, ela leva um verdadeiro rolo, um pergaminho, a ficha criminal de Isso é normal, isso é de um cidadão. E aí, né, a Patrícia Poeta, o que é isso aqui que ela trouxe aqui? É a ficha criminal de uma pessoa. Mas fica tranquilo que agora o governo entrou com a medida chamada Pena Justa que vai soltar ainda mais essa galera, viu? Aí, né, presta atenção, aí a Patrícia Poeta, sério, tudo isso aqui, ela não relatou quais os crimes ali estavam, né? Não, claro que também não poderia, era programa. Sim, lógico. A única coisa que a menina, que a capitã faz, fala pra Patrícia Poeta, o que a gente pede é que vocês nos ajudem. Eu não sei se ela pediu no lugar certo, né? Mas ela pediu para que eles ajudassem a dizer assim, vamos dizer, valorizar a ação da polícia. Que a polícia prende. Não é que a polícia não prende. Prende. A polícia prende. A polícia pega. Eu pego ali o infrator, seja o que for, mas a gente vive no país em que Da impunidade. da Então, impunidade, né? Em que o crime compensa. Volta lá atrás, que a justiça. O crime no Brasil compensa, infelizmente. mas vamos lutar para acabar de compensar. Oliveira, terceira manchete, por favor. Vamos falar de greve. A manchete em si, ela não remete ao nosso estado. É um acontecimento de São Paulo, mas eu quero fazer uma análise porque nosso estado é um estado repleto de greves também. E vamos debater esse tema da greve. Porque você trabalha em escola pública, não é, Oliveira? Exato. E eu trabalho em uma privada. Então eu quero ter esse debate com o Oliveira sobre o nosso regime. Passando aqui agora, querido. Aí, Tá com o linkzinho aí fácil ou não? vamos ver aqui. Hoje o Oliveira vai ser estagiário. Bruno me mandou o negócio, a maioria, vou falar aqui, mandou aqui edital, tudo PDF, quase um não tá abrindo, né? Só abriu da polícia. Toma aqui o link. Seja feliz, vai lá. Aí, agora facilitou a nossa Matéria vida. do Estadão. Greve da CTPM. Saiba quando será a paralisação. Sindicatos dos Trabalhadores protestam contra o leilão que tem o objetivo de
privatizar as linhas 11, 12 e 13 da CTPM, agendado para a próxima sexta-feira, dia 28 de março. Só pode parar por aí, Oliveira, até pelo horário, porque eu vou resumir aqui a notícia, certo? Beleza. Basicamente, os metrôs de São Paulo estão sendo privatizados, certo? E um pessoal que trabalha nessa área entrou em greve. Mas por que essa notícia para mim é importante? O que eu quero debater contigo? Primeira coisa, vamos debater direito à greve. Antes de entrar no caso concreto. Para quem não sabe, não existe lei de greve no Brasil. Existe privada, mas não existe pública. Embora a Constituição garante o direito à greve. Então, quando se tem greve, entram com um mandato de injunção, que serve para quê? Para que serve a injunção? Se existe um problema concreto que a lei não resguarda, injunção. Perfeito? Vamos lá. Você tá com sua liberdade violada? Habeas corpus. Intelectual? Habeas data. Direito que não existe? Injunção. Quer fazer uma reclamação, reivindicação, ação popular. E assim são os remédios constitucionais. E o que não embarca nisso é mandado de segurança. A regra é essa. É muito mais fácil você saber os outros do que é mandado de segurança. Então, verdade. A gente embarca nisso, beleza? Então você entra com uma injunção. Oliveira, é muito comum professores do setor público fazerem greve. Eu sou uma pessoa, eu quero dar meu respaldo, até para a gente ter essa discordância, que eu sou uma pessoa que sou absolutamente contra a greve. Por quê? Vamos lá. Se você não está recebendo salário, aí realmente você não tem que ter, você não tem que trabalhar e abrir uma ação pública contra o ente que não está te pagando. Porque, logicamente, se você está trabalhando, você tem que receber. Isso é algo básico. Agora, para mim, qualquer motivo de greve que não for por isso, é complicado. Por quê? Primeiro, quando você executa a greve, você viola direitos de milhares de cidadãos. E todo cidadão tem seu direito. E não pode ser violado por um direito de outro. Seu direito à greve não pode ser maior do que o direito à educação de um aluno, do que o direito de trabalhar e se deslocar de vir dessas pessoas ali de São Paulo que vão ter o direito violado. Eu penso o seguinte, e o problema, que é o que me mata ainda mais, é que, quais são as maiores fundamentações da greve? Porque, por exemplo, a pessoa não receber salário, para mim é algo digno, algo justo. Não estão dando nossos direitos, estão violando tais coisas. Violação de direito. Opa, você não é obrigado a trabalhar se você está tendo o seu direito violado. Você está se expondo em risco de vida, você não é obrigado a trabalhar. Agora, vou citar aqui o simples. Período da pandemia. Todo mundo lascado na pandemia. Greve de professores já não estavam trabalhando, vale lembrar disso. Greve de professores, porque não estão dando adicional rural para quem se desloca para a zona rural. Mas você está dentro de casa na pandemia, você não está se deslocando. Eu acho que a greve começou a ser historicamente usado no Brasil para referir a abusos. Por exemplo, a questão da privatização. No leilão cabe que quem estiver privatizado e as pessoas que são os funcionários contratadas serão contratadas pela empresa. E com todo respeito, não cabe ao funcionário decidir a privatização ou a estatização de uma empresa. De forma cabe ao gestor ali, por meio que é eleito democraticamente por intermédio da população no período. Exato. Por exemplo, eu vejo sempre professores reclamando da educação. Mas em ano eleitoral, eles têm o direito de exercer a democracia deles. Eles têm todo o direito de exercer. E se eles elegem as mesmas pessoas que violam a educação deles, exemplo disso, eu gosto de citar os profissionais da UESD, na última eleição de Rui Costa. Porque eu lembro que passaram o ano todo fazendo greve contra Rui Costa. Chegou na hora de eleição, eu tô vendo o pessoal fazendo, os mesmos professores fazendo campanha para Rui Costa. Então, gente, o direito à greve, na minha opinião, tem que ser exclusivo para direitos em situação de violabilidade. Não para intenções religiosas, políticas ou filosóficas. Mas aí, por isso eu tenho essa discordância com a greve. Mas você, como profissional da área pública, Oliveira, como é que você vê essa situação? Existe esse abuso? É impressão minha? Eu tô errado? Manda bomba, por favor. Vamos lá. Primeiro que eu concordo com você na seguinte questão sobre a greve. Greve, para mim, é o último caso. E assim, vamos aqui entender, não estou aqui contra nenhum segmento, nem ninguém. Estamos aqui falando a nossa visão. Quando você pensa em direito, e para você paralisar, vamos dizer, um serviço, porque a educação é um serviço público, né? Não é público, é um direito. E a educação também é serviço. Ponto, os dois. Se eu sou professor, o Estado está me pagando. Beleza, eu estou recebendo meu salário. Aquele que está lá, se o aumento veio ou não veio, aí beleza. É um direito meu ter um aumento X. Aí eu vou buscar, né, conseguir esse aumento.
pelas vias legais. Agora, paralisar, entrar em greve, simplesmente por fatos aqui isolados, igual você citou, eu não concordo. Eu acho que é muito, assim, sabe, indigno. Essa questão aí que você acabou de citar, dos professores que não estavam recebendo o auxílio, né, do deslocamento rural. Mas como se eu estou dentro de casa? Foi da pandemia. Como se na época da pandemia, e aí eu vou dizer, teve professores que não trabalharam. A maior parte dos professores ficaram em casa recebendo salário. Eles E não tiveram salário descontado, porque quem conquista o poder executivo teve 30% de desconto. Então, se fosse efeito cascata, os professores receberiam 30% a menos de salário. Isso não aconteceu. Só o Exato. benefício para quem se desloca, que é a situação de risco, claro, tem que receber. Porque o Exatamente. professor que vai para a zona rural, ele pega um transporte, ele se desloca, mas tem uma inteira situação de risco de mobilidade. E não teve trabalho. Né? Aproveitando o tema, vocês estão trazendo ótimos pontos, mas eu queria trazer pontos que vocês não tocaram ainda para a gente poder discutir aqui. Primeiro eu queria entender a opinião de vocês sobre a obstrução de via pública. Não Normalmente, entendi, mas obstrução de via pública. Eu já tinha pensado Porque, nisso aqui. assim, primeiramente, o que acontece? Tem algum problema, isso é mais comum nas áreas rurais e próximas distantes do centro. Pô, aconteceu alguma coisa, queima pneu e fecha a estrada. Isso aconteceu aqui em Conquista, por exemplo, na questão dos comerciantes. Quando a prefeitura tirou as vagas ali do centro para poder passar o ônibus, eles fecharam a via. Aí, pô, por exemplo, Bruno, você tá com sua esposa passa mal, ela tá na ambulância do SAMU. Ela morre porque ela não conseguiu chegar ao hospital a tempo porque a via tá obstruída por uma greve. Aí entra naquela questão que a gente falou da semana passada, sobre direito absoluto. O direito da greve vale mais do que o direito à vida, você poder atrapalhar a vida das outras pessoas, mas ao mesmo tempo, a gente vive um país muito complicado. Ainda que seja difícil hoje, a gente entende que é muito melhor viver no Brasil hoje do que era 50 anos atrás. Nós temos avanços consideráveis, inclusive porque aconteceram via greve. Ao mesmo tempo, até que ponto a gente limita o nosso país quando a gente limita o direito à greve? Perfeito. Eu posso começar, Oliveira? Pode. É porque foram dois temas, vamos separar os dois. Vamos lá. Primeiro, obstrução de via pública. Para mim, isso é terrorismo e tem que ser combatido como terrorista. Por quê? Eu não posso, numa democracia, deixar que uma única classe de uma democracia, viole o direito de todas. Independente de seus motivos. E eu faço um questionamento. Se as pessoas, em vez de queimar pneu em via pública, fossem na casa do vereador, do prefeito, Do governador, talvez? eu acho que seria muito mais efetivo. Quer ver? Por exemplo, eu bato ponto na Câmara. Lá é vazio, cara. A população não tem interesse nenhum em participar. Entende? É você que está me ouvindo. Você tem o poder de mudança. Mas se você não exerce seu poder, você vai sofrer você vai sofrer problemas. O direito não acolhe aqueles que dormem. Isso é um fato. A população brasileira dorme, ela acorda do pesadelo e quer um copo d'água para poder voltar a dormir. Estou ansioso, vou queimar pneu. Meu amigo, por que em vez de queimar pneu, você não vai na casa de seu vereador cobrar ele? Junta a sua galera de seu bairro, vai lá na porta e obrigue ele a assinar um termo de compromisso. Pronto. Seria bem melhor. Sabe? Gasta menos, economiza mais e é mais útil, é resolutivo. E só para finalizar a questão, e Pedro traz outro lado. E o limite da greve? Os direitos que nós conquistamos no meio da greve, você está começando pela questão da jornada, para 8 horas, são direitos que, desde então, o mundo já tinha um pensamento fundamental sobre eles. Só que o que é que eu noto? Veio uma ideologia a qual já ouvi muito, inclusive em escola, professor dando aula, que quando é greve tem que parar terminal porque a gente precisa chocar a sociedade. Isso é a coisa que eu mais ouvi em toda a minha adolescência estudando. Então essas pessoas, independente do motivo delas, elas violam o direito de outras pessoas, não por um direito útil, mas porque elas querem fazer baderna. Baderna mesmo. Porque também as pessoas esquecem de um ponto. E se eu não concordar com o seu motivo? Exatamente, né? Então, como eu falo, cada caso é um caso. Você paralisar aulas. Porque, por exemplo, porque tal presidente ganhou. Tal prefeito ganhou a eleição. Meu amigo, isso pra mim já é o que é criminal. Agora, por exemplo, você não recebeu. Você tá tendo violação de direito? Você tem o direito à sua greve. Você deve fazer sua greve.
É claro, da melhor forma que também evite violar o futuro e a dignidade de outras pessoas. Exatamente. Agora, obstrução de via pública, para mim, é algo inegociável e inalienável. Uma obstrução de via pública equivale a terrorismo. Você chegar numa estação de transbordo, fechar um terminal de uma cidade, para mim equivale a terrorismo. E por quê? Você provoca dano econômico, você provoca dano à saúde que está precisando para ir para o hospital e tudo mais, provoca dano absurdo. E eu lembro a greve de caminhoneiros do período Dilma. Nossa. Quando eu ia fazer no período Dilma, só durou um dia. Porque Dilma falou, se descer, eu coloco o tanque na rua. Ela fez, acabou em 24 horas. Foi a única coisa boa que Dilma fez no mandato dela. Já no período Temer cedeu as 10, eram 14 medidas, ele cedeu as 14 e ainda assim fizeram a greve. Então, não se negocia com quem faz obstrução de via pública. Não se negocia com quem promove terror. Quem promove terror deve ser exterminado ou contido. Ponto. Agora, se você está tendo sua violação de direito, eu garanto que existem formas muito mais úteis de você realmente fazer algo que realmente você quer. Pelas vias legais não está funcionando. Você está fazendo direito mesmo? Sabe? É uma questão desse A questão da greve, né, é um assunto a ser debatido, porque a greve, muitas vezes, é o único mecanismo, e aí agora eu vou entrar ao lado, defendendo um pouco ao lado da greve. Às vezes a greve é o único mecanismo que alguns segmentos têm de fazer para chamar a atenção do que eles estão vivendo. Porque a população, você acabou de dizer, a população, ela está vivendo pesadelo, acorda, toma um copo com água, né, ela está sendo oprimida e tudo, não sabe. O brasileiro, ele tem preguiça de se informar. Sim. O brasileiro, e aí eu vou dizer para 90% da população, ele pega esse bendito aparelho que nós carregamos em mão, o celular. Tá aqui, ó. Que hoje em dia a gente vê alunos desesperados porque proibiram o celular na sala de aula. Melhor medida dos últimos anos que eu vi na política em relação à educação. Não é o assunto, mas tenho que elogiar essa medida. Mas tem seres brasileiros, seres humanos que passam madrugada adentro com o celular jogando. Isso eu não estou falando de jovens, não. Estou falando de modo geral. Com celulares assistindo vídeo. Como é que é o nome daquela? Tem uma plataforma, eu não vou dizer o nome. Que eu, TikTok, Kawaii. Kawaii. Ontem eu ouvi de uma pessoa. Hoje eu assisti 600 vídeos do Kawaii. 600 vídeos num dia. Qual a informação adquirida? Nenhuma. Assistiu porque acho que paga algumas coisas, ganha alguns centavos. 600 vídeos. Agora, quem informou ele de alguma coisa? Nenhum. Qual o objetivo? Ver uma pessoa lá dançando, ver um TikTok, uma coisa ou outra. Mas, Oliveira, você está trazendo um retrato. Vamos separar o Brasil em classes. A gente entende que a classe que ela é mais economicamente ativa, ela podia ser mais informada, até por causa das profissões. Mas eu acredito que a sua classe está falando classe para botar C e D. Que a pessoa tem acesso ao celular, mas fica ocioso. Exato. Vamos separar essas classes. Mas, pensando, a maioria da população está onde? Classe C e D. C e D. Então, quando você pensa nesse lado, então eles não se formam. Aí quando vê, estourou uma greve. Qual é o objetivo dessa greve? Só vai entender o motivo quando estourou lá, se é um motivo justo ou não. Porque estão reivindicando melhorias. Vamos pensar na saúde, enfermagem. Greve de enfermeiros. Espero que não aconteça. Enfermeiros, tal estado paralisou. Paralisou porque melhorias das condições de trabalho, né? Talvez insalubridade que não está sendo paga. É um direito. Aí eles podem. Mas será que. E se eles pararem? Como é que vai ficar um atendimento dentro do SUS? Como é que a gente sabe? Técnico de enfermagem é uma profissão. Então vamos pegar aqui classe B, que no caso são professores e enfermeiros. Meu problema com as greves dessas classes é o seguinte: para mim, existe uma coisa chamada responsabilidade individual. Como assim? Eu não compreendo que o professor, querendo era passar a classe mais informada, já que é professor, é responsável pela educação, faz greve, repara essa política, salário, essas coisas, sendo que a cada 2 anos tem eleição. Se a classe professora se junta, faz o que quiser dentro do país. Vou te fazer uma pergunta concreta. Vamos lá, vamos pegar Poções. É um município pequeno. Claro. Poções não tem professores suficientes para colocar o vereador? Eu acho que sim. Talvez até 2. 2, porque lá o contingente de vereadores, né? Aliás, é 400 votos, né? 400 votos, então é isso. Cada família de professor. Então, o que é que eu debato? As classes que são as classes D, que já considero classes que já têm acesso à informação livre. Verdade. Os enfermeiros, não podem colocar alguém da saúde? Então, se são pessoas que
tem o poder de fato, não fazem o poder, Não exerce. normalmente, com todo respeito, apoiam figuras absurdas e não querem que as consequências cheguem até essas classes. Aí por isso que eu fico muito sendo contra a greve, porque se nós não tivéssemos esse poder, beleza, não era nem greve, bora pra guerra. Lutar pelo que é Aí é nosso. diferente. Né? Mas, poxa, a cada 2 anos a gente tem eleição. E essas classes, elas têm sindicato, elas têm organizações. Elas não estão também a Deus dará. Não, a verdade é que, assim, E sindicato tem candidato também. nós temos. Vamos falar com uma visão, professor? E aí eu posso ser um pouco pesado, sou um pouco pesado. Eu vejo professores que eles se vendem, politicamente falando. Ou se omitem, não querem debater o tema, não querem levar à frente, preferem ficar na escuridão, ali, nas sombras, deixar o barco a Deus dará, do que se posicionar. Entendeu? Então, tem informação, pode fazer diferente, mas eu prefiro ficar no meu cantinho. E as consequências chegam. Eu prefiro ficar ali. Ah, vamos votar. Aí tem, eu vivenciei, no último pleito político, eu vivenciei um momento triste, politicamente falando, né? Em que um professor, ele colocou uma aluna para distribuir santinho do candidato que ele apoiava dentro da sala de aula. E eu não soube a tempo. Quando eu vim saber do fato maravilhoso, ainda bem que o candidato também não ganhou. Fez, mas não ganhou. Tá? E aí, qual foi a cidade? Ninguém vai saber. Quando eu soube desse fato, eu me rasguei por dentro. Porque eu já tinha visto. Na época da campanha presidencial, fizeram uma campanha dentro do colégio para tal dia todos iriam de vermelho. Absurdo. Não perguntaram quem ia querer. Falaram para os alunos, falaram para os outros. E eu não estava no colégio no dia. Pasme. O time de handebol que a gente joga tem uma camisa amarela. Aliás, não foi nem o time de handebol. Eu fui com uma camisa do Flamengo. Vermelho e preto. Estava marcada tal manifestação dentro do colégio, de apoio ou não, a candidato A ou B, para sexta. Eu chego na quinta-feira, camisa do Flamengo, vermelho e preto, comemorando uma vitória do Flamengo ainda. Aí uma professora amiga chegou, já tá no clima de amanhã, já veio todo de vermelho, não sei o que. Eu falei, que clima? Que eu já não tava sabendo. Que clima, não, amanhã todo mundo vai vir de vermelho em apoio a X e tal. Eu falei, não tô sabendo não. Eu vim porque o Flamengo ganhou ontem. No jogo, eu vim com essa camisa, mas amanhã vai ter mobilização. Ainda bem que naquele instante alguém pensou porque chegaram já aos 49 do segundo tempo, já era 23 horas e 40 e poucos minutos, mandaram alguns informes e nos informes proibiram que houvesse tal manifestação. Mesmo assim, no outro dia, ainda alguns pingados de pessoas apareceram lá de vermelho. Quer dizer, se eu pego um colégio, máquina pública, e uso esse colégio como palanque político, eu já estou fora dali totalmente. Trazendo um ponto aqui, só pra gente finalizar a questão da greve, até entrando nisso que o Oliveira falou aqui agora, existem ferramentas legais para você declarar uma greve inconstitucional. Ainda que não tenha lei específica de greve, na própria Constituição fala acima de 30 dias e tal. Então, assim, por que na visão de vocês, como o Oliveira acabou de citar, existia uma manifestação que ela deturpava o uso da escola por meio dos professores e que os próprios gestores vedaram? Os gestores, eles têm a condição de demitir as pessoas que fazem greve, que são consideradas irregulares. Ainda que essas demissões vão ser revertidas depois de tribunal. Por que vocês acham que os gestores também eles cedem muito nessa questão política? Eles aceitam muito tomar os danos e se submeter a esse tipo de situação? Porque na visão de vocês, os gestores, eles não fazem o que... não seguem o arrepio da lei, dizendo dessa forma. Bom, respondendo a pergunta aqui, então, naquela época, naquele momento, eu dei nota 1000 a ação ali dentro do gestor. E olha, o gestor do colégio, partidário, viu? Ele era partidário, inclusive, até hoje, VT, vou falar o nome, né, porque era vermelho, todo mundo já sabe, só que ele vetou
e fez questão de que colocasse ele nos grupos dos alunos, das salas de líderes, e mandou a notificação, que não se Eu fizesse. vou falar o nome Albano aqui do IED. Ele também era partidário, era pró-petista, mas ele nunca deixou isso acontecer. Ele Então, sempre vetava. eles vetou, literalmente. Então, Uma- quando você diz que os gestores, eles podem, na verdade, não podem demitir funcionários que aderem à greve de forma irregular, e porque talvez muitos aceitam, né, se omite as questões, as pressões, é porque, infelizmente, gestor, vamos falar na educação, vejo e vivenciei isso de perto, eu nunca fui gestor, mas a gente tem uma aproximação, e ali o colégio onde eu trabalhava, no colégio pequeno, então a gente via, tinha uma aproximação até muito grande, questão de acolhimento, família, que era imposto, aquelas coisas impostas, né, pela SEC, então, e o governo, que a escola atingisse. Então o gestor está muito preso a metas, está muito preso a obrigações impostas para que eles cumpram. E dentre, às vezes, muitas dessas obrigações, alguns estão presos a partidos políticos, a, vamos dizer assim, no colégio. A maioria do colégio pensa assim. Então, às vezes, ele pensa, se eu fizer isso, posso magoar um ou outro, posso ferir um ou outro. Então, preferem não criar, vamos dizer, grupos rivais, tentar levar o colégio, ou seja lá o colégio, o hospital, o que for que eles gerirem, né, no estado, eles preferem tentar levar a sua gestão de maneira mais, vamos dizer, pacífica possível, do que levantar dentro daquele setor, algo ou uma questão que venha dividir o grupo. Então, eu penso que para eles é melhor manter-se, né, vamos dizer, em cima do muro, do que fomentar os ideais de um lado ou do outro e criar uma revolta ou até uma discussão maior. Perfeito. Eu concordo. Justamente, eu acho que criou-se uma cultura. Uma cultura da omissão. É a mesma classe que está todo mundo unido. Primeiro que essa união de classe não existe. Não existe. Primeiro ponto. O professor não existe. Porque você... Eu acho que todas as classes que são pessoas diferentes com ideias diferentes. Exato. Eventualmente podem se unir. Do mesmo jeito que podem não se unir. E eu sinto que houve um desgaste. Porque eu sinto que de 2000 até 2020 foi quase 20 anos de grupos profissionais apoiando políticas públicas e grupos políticos ligados por até um pouco mais à esquerda, Claro. que destruíram a educação do Brasil. Infelizmente, né? Então, como é que eu olho para alguém que apoiou isso hoje? O cara sabe que eu fui aluno dele, eu sei que ele apoiou. Eu falo, e a educação, como é que tá, gatão? Não vai falar, pô, acabou. Aqui na Bahia tá terrível, estamos me perdendo pro Acre. E Na nós educação. temos, uma coisa que você citou interessante. Hoje nós temos, sendo professores, quem era alunos ali em meados do Exatamente, passou-se 20 anos. Eles estão em sala de aula. Hoje eles deixaram de ser professor. Eu tenho hoje, já fui colega de ex-professores meus, que defendiam algo ferronhamente na sala de aula comigo, que quando eu cheguei na sala de aula e vi ele de frente, eu fui questioná-lo. Só que de uma forma diferente. Antes eu era aluno. Agora como professor, pá, e aí rolou um debate ferrenho. Então a coisa é diferente. Então, se você olha lá atrás, o professor falava isso, só que estão dentro da sala de aula hoje, não mais alunos, professores. E muitas vezes, esses até mais preparados do que aqueles que se pararam no tempo. Sim, tem outro problema do profissional de educação, é parar no tempo. E isso é um absurdo. Não se atualizar. E não é só educação. Geral do mercado aqui brasileiro, as pessoas elas terem uma zona de conforto e parar no tempo. E esquecerem que sempre existe o dia de amanhã. Exatamente. Então, é problema. Então, hoje em dia tem essa disputa. Porque o jovem professor de hoje pensa diferente do professor de ontem. Infelizmente, Oliveira, eu vou te dar uma notícia muito triste. Não vai dar tempo de fazer a última pauta, que era essa pauta de esporte, por causa do horário do programa. Já se passou uma hora, não foi, Pedrão? Então, Não tem problema. Você vai ter que voltar aqui outra vez pra gente poder falar disso. Eu tô muito feliz porque às vezes a gente fala de... Eu falei de esporte aqui. Eu acredito que eu falei de esporte. Quando eu falo de educação, quando eu falo de direito, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de segurança, a gente tá falando de esporte, porque o esporte agrega tudo isso. Então, a pauta lá de financiamento, tudo às vezes, nesse momento, se tornou algo secundário, porque é um assunto que a gente abordou aqui, que mexe com a população e há uma revolta. Há um grito de revolta na população, Sim. muito isso. Então, E tá interligado ao ótimo. esporte, né? Tá interligado. Agora a promessa que já fica. A primeira pauta de segunda-feira já vai ser a pauta desse homem
pra gente poder Esporte, entrar tá nessa bom, questão vamos que é falar muito de importante para você ouvinte. Pessoal, agradeço a todos vocês. Até o programa de amanhã. Muito obrigado, Eu que Oliveira. agradeço. Primeiramente, bem-vindo ao nosso quadro, toda segunda-feira Obrigado. aqui com a gente, comentando também. Uma sessão certeza. maravilhosa. Muito obrigado, Pedrão, que mesmo doente estava aqui fazendo o programa aqui na correria. E até amanhã, Ímpeto TV, pessoal. 18 horas. Muito bem.